Olá, caros alunos, bem-vindos à nossa terceira aula de filosofia, onde nós estamos refletindo então sobre o conceito ético na vida e na filosofia dos estoicos e dos sofistas. Eu trouxe para vocês hoje, apresento para vocês, o filósofo Sêneca, que é um dos principais representantes da filosofia estoica e um dos mais conhecidos a falar, a dizer, a refletir a partir de uma filosofia bem original, o estoicismo. Mas primeiro é importante que a gente possa relembrar algumas coisinhas. São bem importantes fazer essa relembrança para que a gente não possa avançar demais sem nos ater às coisas que são importantes. Primeiro, na filosofia estoica, devemos viver de acordo com a natureza. Ou seja, devemos estar integrados à natureza e viver de acordo com ela, de forma espontânea, mas sem abrir mão da nossa racionalidade. Aceitar o destino não significa não fazer nada. Não é uma inação, mas significa um processo de aceitação e, ao mesmo tempo, um processo de razão. Outra coisa que fica bem claro para a gente no processo de filosofia estoica é que o prazer, as coisas externas, os meus instintos não me trazem a verdadeira felicidade. A felicidade se encontra no meu interior e é de lá que eu preciso extraí-la. Ou seja, as coisas externas, aquilo que é passageiro, os prazeres da nossa vida, eles não nos dão uma felicidade aprofundada como é na filosofia estoica. O que traz a felicidade para os estoicos? A vivência das virtudes. É a partir das virtudes como inteligência, coragem e justiça que nós conseguiremos alcançar a felicidade. Outro ponto importante, aceitar o nosso destino. É como no exercício que eu passei para vocês na última aula, do chutar a bola e errar. Fazia parte do seu destino. Talvez o seu destino tenha programado para você, num futuro jogo, para que você se torne, de repente, o melhor do campo. Mas naquele momento não foi o suficiente. Ou seja, naquele momento era seu destino que você errasse aquele chute. E ser sábio não está relacionado à idade, não está relacionado à velhice, mas ser sábio é uma pessoa calma, paciente, autocontrolada e uma pessoa que possui a austeridade. Uma pessoa rigorosa, uma pessoa que realmente consegue controlar-se a si mesmo, controlar os seus desejos e controlar o seu próprio destino. Controlar o seu próprio destino não significa que vá modificar, mas é essa aceitação. E daí nós chegamos então no filósofo Sêneca. Bem, o Sêneca, como eu falei para vocês, era um dos primeiros representantes a defender todas essas ideias que a gente acabou de recordar. A ideia do destino, a ideia da aceitação desse destino, a ideia de encontrar uma felicidade que não seja uma felicidade passageira, uma felicidade que não esteja relacionada às coisas externas e só aos prazeres. Ele estudou retórica e filosofia. Vocês vão perceber que o processo retórico é importante, mas a gente vai deixar para um segundo momento para discutir sobre isso. Estudou retórica e filosofia, trabalhou como advogado e foi membro do próprio Senado em Roma. Ou seja, ele foi político também. E ele é famoso como um grande conselheiro do imperador Nero. A partir desse momento em que ele entrava em contato, foi professor, conselheiro, foi aquele que procurou fazer com que Nero refletisse sobre os conceitos de bem e de justiça. Um dos pontos importantes que a gente pode observar, vocês podem olhar aí na tela que nós temos, é que o Sêneca ele vai trabalhar com um processo denominado de ironia. A gente não pode olhar agora a partir de um senso comum e achar que ironia é uma coisa ruim. Ironia, o próprio Sócrates já usava isso. O Sócrates se mostrava como um agente ignorante que não sabia nada, ia questionando, ia perguntando, ia refletindo, a ponto de fazer que as pessoas entendessem que realmente elas não estavam de acordo com aquele conhecimento, que elas realmente não conheciam nada. A ironia nesse momento é importante porque ele vai usar da ironia para poder tecer críticas contra os políticos, contra aquelas pessoas que não agiam de acordo com os interesses da comunidade romana. Ou seja, ele vai usar o processo de ironia,
que nós temos, que era um jeito de refletir, de questionar, de se mostrar como ignorante, ou de repente de propriamente de você, não é um estilo de deboche, mas é um estilo em que você incita a outra pessoa para que ela possa refletir e entender. Ou seja, é quase como uma palavra velada, é quase como uma história que tem um outro sentido. Ou seja, ironia é justamente esse processo onde esse jeito de falar, onde você busca extrair das pessoas aquela ignorância, aquela mesmice, ou de repente tirar a pessoa da zona de conforto. E então o Sêneca ele vai usar muito da ironia, que é um dos pontos que vai ser dado pela retórica, para poder fazer, para poder refletir, para poder questionar e para poder fazer com que os políticos realmente agissem de acordo com as vontades do próprio povo. O Sêneca, ele não escreve propriamente um livro, ele nunca escreveu uma obra, ele nunca deixou uma obra pronta. O que nós conhecemos do Sêneca vem através das cartas que ele trocava com os amigos. Nessas cartas ele vai refletir sobre ética, sobre como viver bem, sobre justiça, sobre amor, sobre virtude. Ou seja, ele vai fazer todo um processo reflexivo sobre esses conceitos que hoje para nós eles são importantes. Uma pessoa que não está anestesiada vai pensar assim no que é o amor, no que é a justiça, em como viver bem, o que é ético, de que forma eu posso viver as minhas virtudes. E para ele ser sábio, primeiro, é deixar-se guiar pela natureza, por suas leis e exemplos, afastando-se do consumo exagerado. Ele vai dizer que nós temos uma mania de querer consumir demais, consumir todas as coisas, e ao mesmo tempo largar as vaidades e os desejos que atrapalham a nossa vida. Eu gosto de ressaltar nesse momento a filosofia budista, ao mesmo tempo a religiosidade budista. Os budistas, eles buscam sempre se afastar dos desejos, porque eles acreditam que os desejos tornam a nossa vida infeliz. Ou seja, a gente passa buscando, perseguindo muito aquilo que a gente deseja e nem sempre a gente vai alcançar. E quando nós alcançamos esses desejos, muitas vezes a gente acaba desejando outra coisa. A gente busca outra coisa. Veja esse processo de consumo que nós temos. Todos nós precisamos do consumo. Agora, quando esse consumo ele passa a ser excessivo, passa a atrapalhar a nossa vida. Então, porque tudo está muito integrado. O celular que você compra hoje talvez tenha feito com que vários produtos naturais tenham desaparecido ou tenham eliminado determinada coisa. Ou seja, esse consumo exagerado, esse processo de você manter só aquilo que você quer, só aquilo que você gosta, só aquilo que você deseja, para o Sêneca não é uma coisa boa. Olhem só para a frase dele, que já se encontra ali também na página 421 do livro de vocês. O melhor é dirigir-te para a sabedoria, onde encontramos ao mesmo tempo tranquilidade e grandes possibilidades de crescimento. Ou seja, é na sabedoria que você vai encontrar a felicidade. É na sabedoria que você encontra aquilo que você mais gosta, é aquilo que não é passageiro. Certamente vocês já ouviram, talvez alguém já tenha dito para vocês, olha só, o estudo ninguém consegue tirar de vocês, o conhecimento ninguém consegue tirar. Você pode perder todas as coisas na sua vida, mas a sabedoria e o conhecimento eles vão permanecer. Isso é um pensamento estoico. Isso é um pensamento que provém lá do Sêneca. Engraçado também que o Sêneca ele vai dizer essa ideia de buscar as coisas dentro de si mesmo faz parte da lógica socrática, a lógica platônica, faz parte também dos estoicos, esse encontro das coisas dentro de si mesmo, sem estar atrelado às coisas externas. Então vejam bem, ele vai dizer, por exemplo, a honestidade está plantada dentro de cada um. Todos nós temos condições de sermos honestos. Se não somos, é porque não queremos, ou seja, estamos indo contra a nossa natureza. Todos nós temos a capacidade de sermos bons. Se não o somos, é porque nós não queremos, mas nós temos essa capacidade. É engraçado também porque ele vai jogar uma questão bem interessante para nós. Por exemplo, aquilo que nós recebemos na nossa infância contribui para o nosso caráter e para o nosso futuro. Ou seja, muitas vezes quando a nossa mãe nos repreende, quando o nosso pai nos repreende, quando os nossos avós nos ensinam, esse conhecimento, esses ensinos, essas repreensões, elas vão nos servir para a ideia
de futuro. Certamente você chega na sua sala de aula, quando você veio para a escola, você já trouxe da sua casa certos ensinamentos. O que é o correto a ser feito, aonde se jogar o lixo, de que forma você deve falar e tratar outra pessoa. Ou seja, aquela ideia de que a educação nós trazemos de casa também faz parte da filosofia, propriamente do Sêneca. E o Sêneca vai, como ele é um político, foi um político, ele vai dizer o seguinte: a gente precisa nos educar de modo mútuo. Nós precisamos nos ajudar mutuamente, ou seja, essa saída do egoísmo, de pensar só em si mesmo e começar a se integrar na natureza, se integrar com o outro e perceber que nós somos um todo. Nós não somos uma pessoa só, nós estamos interligados. Para pensar quantas pessoas foram necessárias para que talvez hoje pela manhã você pudesse tomar o seu café da manhã. Para pensar quantas pessoas são necessárias para que a sua escola funcione. Muitas vezes a gente pensa que escola é professor e aluno. Não, a escola carece do porteiro, do zelador, a escola carece da administração, ou seja, nós temos uma vivência mútua e precisamos compreender e entender que nós precisamos nos ajudar mutuamente. Quando você percebe que o seu porteiro é importante na sua escola, você passa a ajudá-lo. Ou seja, você passa a chegar na hora. Quando você percebe que a sua zeladora na sua escola é importante, você para de jogar papel no chão. Ou seja, essa ajuda mútua ela deve acontecer. Quando nós fazemos mal a uma pessoa, causamos mal a nós mesmos, causamos mal à nossa própria natureza, aquilo que nós somos. Então, mais uma vez, o Sêneca ressalta todas aquelas ideias próprias da filosofia estoica e já nos ajuda a refletir de modo social. Percebam que a filosofia, nesse momento em que eu vou falando com vocês, ela é muito reflexiva, mas nós não podemos também, então, deixar de lado alguns conceitos. Para isso, eu vou deixar para vocês, como atividade, o exercício de desenvolver e aplicar da página 421. Ali existe uma carta de Sêneca a Lucílio. E a partir dessa carta existe a atividade 1, 2 e 3. Realizem essas atividades para que os nossos conceitos, para que as nossas ideias, elas possam se firmar. Bons estudos e um ótimo trabalho. E até a próxima.